Bom, aí retomando aí a ideia da questão aí do belo, né, do bonito, né, esteticamente, muitas obras, elas mostram esse lado cruel, ou às vezes mostram esse lado assim que o ser humano é passível de passar por aquilo, só que não é retratado, porque é algo estético, a estética é muito pesada, né? Então, assim, a arte, ela tem que passar tudo, né, de formas diferenciadas, e obviamente a gente tem aí canais para todos os tipos de coisa, né? E aí, Cândido Portinari, quando eu pinto os retirantes aí, faz a gente pensar, né, na situação humana dessas pessoas que vivem nesses locais. Uma coisa que me chama muita atenção aqui nos retirantes, que hoje a gente já está vivenciando essa situação, existe aí um emaranhado de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, pega essas pessoas aqui, ó, né? Pega a situação dessa menina, olha a condição física dessa menina, dessa criança, né? Olha a condição física desse menino. Talvez não seja melhor. Óbvio que é bem aparente que a estética, né, diz muita coisa. Provavelmente uma pessoa que passa fome, provavelmente uma pessoa que tem seríssimos problemas de desnutrição, de, né, beber água, por exemplo, né? E o que acontece? A gente tem isso do nosso país, né? Se a gente pegar o Brasil inteiro lá em cima do mapa, a gente tem lá o sertão nordestino, que aqui está fazendo referência a esse sertão nordestino, né? Obviamente que não são todos os lugares, obviamente que, né, isso é uma cena que não é comum, mas existe, né? A gente tem isso no nosso Brasil, tem pessoas ainda morrendo de fome no nosso Brasil, mas que a gente tem aí os processos políticos aí, né? Ainda existem pessoas nessa situação. E aí a gente faz uma referência aí, não tão grave, mas muito próximo, por exemplo, o pessoal da Venezuela. Os retirantes, eles não são só lá do Nordeste. A gente está falando do Nordeste porque Cândido Portinari, ele tem essa referência lá do Nordeste, lá na parte de cima do mapa lá, no nosso mapa, né, do país. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na Venezuela, muitas pessoas estão vindo para o Brasil de forma muito radical. Por quê? Lá na Venezuela eles estão passando por um problema seríssimo, inclusive um problema de ordem política, né? O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão passando fome lá, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão passando por uma guerra. É bem complicada a situação na Venezuela. E a Venezuela é colada no Brasil. Então, para onde que eles vão correr? Exatamente para o Brasil. Aí o que acontece? Eles correndo para o Brasil, eles também não vão ter condições de comer, de beber, de ter uma vida normal, ou que digam ser normal, né? Eles vão ter algumas dificuldades próximas a essas pessoas vindas do Nordeste, né? Porque as pessoas às vezes têm um pouco disso. Eu falo por experiência do meu avô, né? Meu avô foi desse tipo aqui, foi dessa leva, né? As pessoas saíam do Nordeste, vinham para São Paulo para se dar bem na vida, né? E graças a Deus meu avô, ele não é que ele ficou rico, mas ele conseguiu muita coisa aqui em São Paulo, né? Graças a Deus, hoje em dia a gente tem para sobreviver, a gente está estruturado, devido a sair do meu avô lá do Nordeste e vindo para São Paulo. Hoje não comporta, né? Hoje eu acho, né, é uma opinião pessoal, hoje não comporta. O que acontece? As pessoas acabam se retirando dos locais, vindo aqui para São Paulo, acabam sobrecarregando São Paulo e acontece essas pessoas que são moradoras de rua, ou são essas pessoas que têm gravíssimos problemas de moradia. Alguns de vocês já devem saber o que eu estou falando, ou devem até vivenciar algumas situações próximas a isso. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de Venezuela também, essas pessoas estão se retirando da Venezuela e estão vindo aqui para o Brasil.
né? Obviamente a gente, né, vai acolher, aí, o processo político aí é de acolhimento. Mas o que pode acontecer com o Brasil numa história dessa? Ele pode ser sobrecarregado, pode acontecer de muitas pessoas estarem aqui, e aí quem está aqui, quem mora aqui, por exemplo, passa a ter problemas também. Né? Então, assim, uma questão de política mesmo, essa política que todo mundo fala que não gosta, que não gosta, que não gosta, é uma coisa que eu penso, você não gosta de política, alguém vai gostar por você. E esse alguém pode ser que não seja a melhor pessoa. Então, não é que a gente vai ser o político, mas a gente precisa entender, a gente precisa correr atrás de ideias políticas, né? Então, voltando aqui para a questão aqui do Cândido Portinari, essas pessoas, por exemplo, que vão sair do Nordeste, que vão sair da Venezuela, por exemplo, houve um surto muito grande do sarampo. O sarampo era uma doença praticamente erradicada, era uma doença que já não existia no Brasil. Com a chegada desses venezuelanos, o sarampo voltou. Então, olha que fato curioso. Então, assim, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não é que a gente vai olhar para venezuelanos, inclusive a gente tem alunos, né? Alunos venezuelanos e tal, enfim. Estou falando de você, estou falando da situação. Por exemplo, aqui está uma situação que a pessoa perde o rumo, ela perde a situação de viver normalmente. Então ela está propícia a todos os tipos de doença. E hoje, com essa história do Covid-19, né, o mais conhecido como coronavírus, mais uma doença que pode afetar essas pessoas. Mais uma doença que pode determinar a vida dessas pessoas. Para a gente que está aqui e para essas pessoas que já sofrem como essas pessoas estão sofrendo. Como essas pessoas acabam, por exemplo, uma pessoa desnutrida, né, uma pessoa numa situação igual a essa, facilmente ela vai adquirir uma doença rapidamente. Então é uma coisa a se pensar. Né? Quando o Cândido Portinari pensou nessa obra, quando o Cândido Portinari ele pintou essa obra, ainda não existia a questão do coronavírus. Hoje a gente tem mais esse agravante. Então, por exemplo, essa criança, que muito provavelmente morreu de inanição, ou de alguma doença para nós ou uma disenteria, por exemplo, algo que mata muitas crianças, que a gente não dá uma devida importância, uma criança dessa facilmente morre de disenteria. Ela fica desidratada e morre. Né? Por quê? Porque não tem uma alimentação correta, não tem uma vida normal, né? Infelizmente. E a relação aí que a gente tem que fazer, por exemplo, na arte, a gente também tem que levar em consideração, por exemplo, a situação atual dos venezuelanos, eles vindo para o Brasil. O Covid chegou no Brasil, então assim, as coisas elas vão se amontoando de uma forma que eu espero que a gente não perca o controle, né? Então a arte ela também tem ela é um conceito, existe um conceito estético aqui bem bacana, mas existe esse lado político também, que a gente precisa repensar algumas coisas, a gente precisa pensar em algumas coisas, né? Situação aqui, imagina uma situação dessa que acontece na vida real, tá? Provavelmente uma criança dessa morrendo de coronavírus, infectando as outras pessoas que estão ao redor. Faço uma pergunta para vocês. Uma criança dessa, ela não vai ter um enterro digno, por exemplo. É uma coisa triste, né? Ela vai ser enterrada em qualquer cantinho, vai ser colocado lá uma cruz, alguma coisa ou outra. Até, infelizmente, na morte, ela vai ter uma morte digna. Né? Então, assim, por isso que eu acho muito legal, muito bacana essa concepção aqui de Cândido Portinari.
Porque quando a gente olha para uma obra, a gente não vê só o lado estético, aquilo que a gente enxerga. A gente tenta imaginar o que o artista tentou acionar na nossa mente. Né? Então, né, a gente também pode fazer relações, nos dias de hoje, por exemplo, com duas situações atuais. A questão da Venezuela e a questão aí do Covid-19, com o coronavírus. Né? Então é isso, galera. Tá? Nessa aula, eu quis aí trazer um pouquinho aí desse lado mais político da arte. Esteticamente a gente pode estar falando um monte de coisa a respeito do Cândido Portinari, só que hoje eu vou me atentar mais a esse lado político. Tá? Em arte a gente é muito político, mas não político partidário, é político de vida. Eu não acho, de verdade, eu acho que ninguém vai achar legal essa cena. Né? Acho que é uma questão de pensar, mas é retratada para que faça que a gente reflita o que não pode ser, o que não pode acontecer. Então, galera, para vocês aí que têm um pouco mais de interesse a respeito de Cândido Portinari, pesquisem na internet a vida, né? A vida de Cândido Portinari, também a série de obras Os Retirantes, porque não é só essa, tem uma série de obras, é uma sequência, tá? Mas eu escolhi essa para levando em consideração essa situação triste, mas uma situação real do nosso cotidiano, tá? Não, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Não estou trazendo isso para polemizar nada, tá? Estou trazendo isso para que a gente reflita, para que a gente entenda. Ah, mas professor, é que sou criança, não precisa... A gente já precisa começar a pensar nessas coisas, tá? Galera, de coração mesmo, eu espero que vocês tenham entendido a aula, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês pesquisem, né? Ainda mais essa situação agora, que a gente vai ter pouco contato, né? Pelo menos esse mês aí, quase a gente não vai ter contato, vai ter a suspensão mesmo das aulas, provavelmente, né? Eu estou falando assim, mas tudo indica que a gente não vai ter aula pelo menos no mês, não estava programado isso. Né? Há uma situação política, há uma situação do Covid. Então, assim, eu gostaria que vocês estivessem assistindo todos os vídeos, porque a gente não fica muito em déficit, a gente não fica muito defasado. Os vídeos, todos os vídeos, cada um tem mais ou menos uma história. Então é importante que a gente assista todos os vídeos, ainda mais para você agora, que tem aí um tempinho a mais, né? Até fala-se um pouco em não ficar saindo muito, né, por questão ainda do Covid. Uma vez que você já não vai sair muito e tal, que você que tem acesso, dá uma olhada nos vídeos lá, né, qualquer dúvida, né, uma questão,